Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula vamos tratar de tensões em vigas, no caso aqui, tensões apenas devido à flexão, tensões normais de flexão. Como indicado nessas figuras aqui, um elemento de viga com diferentes seções transversais submetido a forças concentradas ou distribuídas, ou mesmo momentos aplicados na viga, no plano da viga, gerando esse movimento de flexão. Então, esse é o objetivo dessa aula. Vamos discutir alguns aspectos básicos da teoria e finalizar a aula com um exercício rápido, um exemplo numérico sobre o assunto. Então, lembrando que lá no começo do curso de mecânica dos sólidos, nós tratamos os materiais como sendo rígidos e fizemos o equilíbrio estático de corpos rígidos. E também tratamos de propriedades de seções centroides, momento de inércia de seções, no caso aqui mais específico, seções do plano. Também pode ser considerado caso tridimensional, mas estamos simplificando agora o caso plano. Então, para que haja tensões, tem que haver deformações. Então, portanto, estamos tratando a partir das aulas anteriores de tração, compressão e cisalhamento, onde discutimos os conceitos introdutórios de tensão. Então, veja aí na descrição do vídeo e nos cards a referência para as aulas anteriores, vídeos anteriores com esses conceitos de introdução à tensão e deformações. E agora vamos estender um pouco mais esse raciocínio, pensando aí nos elementos de viga, que são elementos estruturais muito importantes para o projeto, não só na área de engenharia civil, mas em toda a área que envolver corpos deformáveis. Muitos dos elementos podem ser tratados como vigas, então esse conceito é fundamental, está entre os pilares aí da mecânica dos sólidos, com perdão do trocadilho. Estamos falando de vigas transversais aí, não pilares, que vai ser o assunto de uma outra aula, onde trataremos de flambagem, que é a flexão de colunas, né, pilares ou colunas. Mas aqui vamos nos ater ao caso de flexão, e nesse caso aqui a flexão mais simples de elementos de viga. Tá? Então, o tipo de exemplo básico de exercício e de projeto que vamos tratar é uma viga no plano, que pode estar engastada ou biapoiada, como essa que está apresentada aí na figura. E agora vamos nos preocupar com as propriedades também da seção transversal dessa viga, no caso aqui uma seção retangular. Então, neste momento aqui, é importante que você tenha já conhecidos os conceitos de reação de apoio, ou seja, equilíbrio estático, né? No caso aqui para os elementos de viga, e também tenha domínio, ou já esteja acostumado, já tenha feito alguns exercícios de reação de apoio e traçado de diagramas de cortante e momento fletor. Tá? Para os exemplos iniciais, vamos tratar apenas do efeito do momento fletor, ou seja, quais as tensões geradas pelos momentos fletores atuando nas vigas. As tensões causadas pela força cortante vão gerar tensões de cisalhamento, que vamos discutir mais para frente em aulas futuras. Tá? Então, nesse ponto, o que eu sugiro é que este exercício você já saiba resolver, calcular as reações de apoio, calcular os diagramas, e também já esteja familiarizado com o cálculo de propriedades de seções simples, como essa de retangular, com as dimensões indicadas em milímetros aqui, ou seções compostas. Então veja os vídeos anteriores, onde eu trato desses conceitos. Sugiro que você pause o vídeo, inclusive tente a resolver esse exercício que está indicado aí na tela, porque nós vamos resolver numericamente esse exercício ao final dessa aula.
Então assim você já faz um aquecimento aí, se preparando para o que está por vir. Eu vou deixar a resposta aqui, então se você quiser resolver pausar e resolver esse exercício, você pode conferir as suas respostas de reação de apoio e do diagrama de cortante e momento fletor e verificar se os seus conhecimentos estão aí bem consolidados ou se você ainda está com uma dúvida nesses assuntos. E faça também o centroide e o momento de inércia, os momentos de inércia dessa seção retangular para relembrar os conceitos. Volte nos vídeos anteriores se você precisar relembrar esses assuntos. Passando agora para a teoria, vamos tentar chegar nas equações de tensões devido à flexão. Então esse é um elemento submetido à flexão e é preciso fazer uma análise geométrica. Eu vou deixar indicado no final dessa aula os capítulos dos livros que eu considero como referência aí para este assunto, onde você vai poder estudar a teoria com mais detalhes, inclusive ver as equações e as deduções passo a passo dessas equações. Não vou fazer isso aqui nesse vídeo, vou apenas indicar os pontos principais. Então veja, imagine esse elemento aqui tracejado como sendo um elemento de espuma que não tinha nenhum carregamento aplicado e foram aplicados dois momentos nas extremidades AB, AA e BB, como está indicado aqui, AA e BB. Então note que ele era reto. Ao aplicar os momentos nas extremidades, ou seja, não tenho nenhuma força aplicada, tenho apenas momentos, fletores aqui, torques aplicados, causando essa flexão. Então essa deformação é tratada como flexão. O que deve ser observado aqui, primeiramente, é que está sendo curvado esse elemento, portanto vai ter um centro de curvatura que pode ter uma dimensão específica e vamos calcular essas dimensões em aulas futuras e tratar disso quando estivermos falando das deformações em vigas. Nessa aula vamos nos focar apenas nas tensões. Então observe, o conceito importante aqui é que essa parte superior da viga aqui, observe que ela está num comprimento menor do que a parte inferior. Antes da deformação, essas duas partes eram iguais em termos de comprimento. Então, se houve essa deformação, esse tipo de momento fletor, eu estou esticando ou tracionando a parte inferior. Já discutimos isso em diagramas, convenção de sinais de diagramas. Se essa parte aqui está tracionada, parte inferior, a parte de cima está comprimida. Então, os comprimentos estão indicando exatamente isso. Essa parte de cima encolheu ou foi comprimida e a parte inferior foi esticada. Então, tente imaginar um elemento de espuma ou um elemento de borracha e você vai observar que aqui nessa parte superior vai formar rugas devido à compressão. Na parte inferior vai esticar e dependendo da força que você colocar, do momento que você causar, você pode até rasgar a estrutura na parte inferior indicando essas trações. Então faça esse exercício de imaginação aí e visualize esses efeitos. Então, portanto, em resumo, a flexão ela induz localmente tração e compressão que já vimos em outras aulas. Por convenção de sinais, tração é considerado positivo e compressão é considerado negativo. Para entender essas deformações e essas tensões, é preciso fazer uma análise geométrica, matemática e relacionar essas dimensões. Esse modelo matemático que vamos usar é o modelo de Euler-Bernoulli. Euler e Bernoulli que fizeram esse estudo e chegaram nessas definições. Existem outros modelos de viga, outros modelos de flexão, mas esse é o mais clássico, o mais usado, especialmente em vigas que são bastante longas, ou seja, o comprimento ele é muito maior do que as dimensões da própria seção transversal. Esse modelo matemático funciona bem em casos como esse, especialmente em casos considerando deformação elástica. O que é importante entender é que vai surgir uma linha neutra. O que significa essa linha neutra?
Se esse ponto superior está sob compressão, que é negativo, e esse ponto inferior está sob tração, que é positivo, em algum momento dessa linha vertical, ao longo da seção, essas tensões ou essa deformação tem que se anular. Esse ponto onde acontece essa deformação ou tensão nula é chamado de linha neutra. E essa linha neutra, ela passa exatamente pelo centroide dessa figura que representa a seção transversal da minha viga. Então já vão relacionando aí uma das necessidades de se conhecer o centroide das figuras planas. Então, fazendo essa análise geométrica, você vai chegar em equações que relacionam as tensões e deformações acontecendo na viga. Como eu disse, não vou detalhar esse equacionamento. Lembrem-se que aqui está sendo definido ρ, um raio de curvatura em relação a essa linha neutra, e vamos retomar esse assunto quando formos falar de deformação da linha elástica, equações diferenciais da linha elástica em aulas futuras. Voltando aqui, olhando um pouco mais de perto o nosso elemento deformado, nós falamos dessa superfície de simetria ou linha neutra. E o conceito dessa superfície de simetria ou linha neutra é que as tensões são nulas passando por esse ponto. Observem também que, relembrando que a linha neutra passa pelo centroide, e eu estou olhando aqui fibras superiores e fibras inferiores. Então, se eu traçar um eixo vertical Y aqui passando pela minha seção, se esse ponto superior está comprimido, indicado aqui para a esquerda a compressão, o ponto inferior está tracionado, portanto indicado à direita, aqui as setas indicando tração nas fibras superiores. E observe que o módulo ou a intensidade dessas setas aqui estão indicadas, representando as tensões, no ponto do centroide ou da linha neutra, elas passam pelo zero, mudando de sinal e aumentando em módulo os valores do lado de compressão. Então, esse é o conceito básico de flexão que vamos tratar. Fazendo todas as deduções dessas equações, veja isso lá nos livros com mais detalhes, é importante que você entenda os princípios dessas equações. Vamos chegar na seguinte equação. As tensões normais, sigma, então quando eu falar em tensões normais na flexão, as tensões de tração ou compressão induzidas pela flexão, variando ao longo da altura da minha seção em relação aqui a um eixo passando pelo centroide. Então, tensões em função de y, ou seja, dependendo da altura, esse ponto pode ser maior ou menor, ou inclusive positivo ou negativo aqui, relacionando tração e compressão. Ou seja, as tensões dependem dessa altura y em relação ao centroide, sendo positivo ou negativo aí. Depende do momento fletor que está sendo aplicado nesse trecho de viga. Então lembre lá das aulas de diagramas, calculamos os momentos em diversos pontos, em diversos trechos ao longo do comprimento da viga. Então, no ponto que estivermos olhando, no trecho que estivermos olhando, qual que é o momento fletor M que está acontecendo na minha viga. A partir das deduções das equações de viga, vai surgir uma dependência em relação ao momento de inércia. Então, lembrando lá que aprendemos a calcular o momento de inércia, e eu expliquei, né, em uma das aulas que o momento de inércia vai estar relacionado com efeitos de deformação, de flexão ou de torção acontecendo nos elementos estruturais. Então, essa é a equação da nossa flexão simples. Lembrando que não estou colocando explicitamente os sinais aqui, tá? Então, eu tenho que entender se esse momento gera tração embaixo ou em cima, como já foi discutido, e tenho que entender se esse ponto está acima ou abaixo da minha linha neutra. Isso vai me definir sinais que podem ou não ser importantes dependendo do estudo que eu vou fazer. Relembrando que tração
são consideradas tensões positivas e compressão tensões negativas. Se eu olho qual que é o valor máximo em módulo, então σm aqui representa as tensões máximas em módulo, que pode ser compressão ou pode ser tração. Se essa seção for simétrica, ou seja, a linha neutra passa exatamente no meio da altura, essas tensões vão ser iguais. Então esses triângulos vão ser iguais, essas tensões também vão ser iguais pela geometria simplificada desse modelo. Tá? Essa distância C me representa a distância da linha neutra à fibra onde acontecem as tensões máximas, ou de tração, ou de compressão nesse caso, ou de tração. Então eu posso, essa é a equação geral que depende de y. Σm ou sigma máximo está relacionado à distância C, que é a distância exatamente da fibra mais tracionada ou mais comprimida. Fazendo uma análise dimensional, momento é Newton vezes metro, y aqui está em metro, e o momento de inércia é dimensões de metro à quarta ou de milímetros à quarta, ou seja, comprimento à quarta. Simplificando aqui, chegamos à conclusão que as tensões têm que ser compatíveis com unidades de Pascal ou seus múltiplos, megapascal, quilopascal, etc., que me indica newtons por metro quadrado. Então, essa equação está compatível com a definição de tensões. Então, essa equação que nós vamos usar para calcular as tensões normais devido à flexão, que podem ser tração ou compressão. Agora, um outro conceito importante é o seguinte: se você observar essas duas seções, elas têm dimensões diferentes, porém a área, não sei se dá para enxergar direito aí, é a mesma para essas dimensões, 15.000 milímetros quadrados, como está indicado aí. Qual que é a seção é mais eficiente do ponto de vista de flexão? Nós vimos lá nas aulas de momento de inércia que no retângulo eu dependo do B e do H, dependendo do sentido que eu estou olhando, BH ao cubo sobre 12 ou HB ao cubo sobre 12. Mas qual dessa seção é mais resistente do ponto de vista de momento de inércia? Fica complicado fazer essa análise à primeira vista, porque eu dependo do momento de inércia e dependo da altura C. Então, eu tenho dois parâmetros para controlar a resistência da viga, e isso dificulta um pouco a análise de engenharia. Então, é muito conveniente eu tratar apenas uma única variável que me defina a resistência das vigas. Em vários problemas é mais fácil eu tratar apenas uma única variável de resistência. Para isso, a gente define o conceito de módulo de resistência. Então, eu compatibilizo o momento de inércia e a distância da fibra máxima numa variável W, que eu chamo de módulo de resistência. Então, eu posso reescrever a minha equação em função de M sobre W, ao invés de levar em consideração C e I ao mesmo tempo. Então, é muito conveniente fazer essa análise em função do módulo de resistência à flexão, que é o W. Observando as dimensões, se o momento de inércia é a dimensão à quarta, o W vai ser dimensão ao cubo, já que eu estou dividindo por um outro comprimento C aqui. E essa dimensão, essa característica W é importante, e você vai encontrar essa característica nas tabelas de perfil de vigas. Então, no final do seu livro aí é comum ter esses apêndices com as propriedades de seções transversais, onde você vai encontrar tanto os momentos de inércia em função dos eixos desejados e os módulos de resistência para essas seções. Então, isso vai te ajudar, por exemplo, a saber se um perfil I é melhor do que um perfil L, ou se é melhor ou pior do que um perfil T, comparando os módulos de resistência. E também você pode usar também o peso por metro dessa viga, para tentar achar vigas que tenham boa resistência e baixo peso, por exemplo. Mas isso fica para exercícios futuros. Tá?
Finalizando aqui o conceito de flexão, mostrando algumas aplicações. Então estudamos aqui elementos em flexão. Esses elementos em flexão, no caso uma viga engastada, vai ter uma distribuição de momentos fletores. Nesse caso aqui é um perfil triangular como esse indicado. Você já deve estar acostumado, já deve ter feito exercícios dessa viguinha simples aí com a força concentrada para uma viga em balanço. Nessa aula falamos das distribuições de tensão e do conceito de linha neutra. Então observe, eu tenho pontos ao longo do comprimento que os momentos fletores eles são maiores ou menores. Então significa que se olhar somente os momentos fletores, as seções não precisam ser necessariamente iguais, porque eu tenho pontos onde tem mais momento fletor. Se eu colocar a viga inteira com a mesma seção, para esse efeito que eu estou considerando, eu estou colocando material adicional na viga. Se eu olhar a distribuição ao longo da vertical, pelo conceito de flexão e linha neutra, as tensões elas são maiores nas extremidades, superiores ou inferiores. Tensões próximas à linha neutra elas tendem a ser nulas, especialmente se você tiver em flexão pura, como é o caso que nós estamos olhando aqui, majoritariamente flexão pura. Tá? Se eu juntar esses conceitos, onde tem maior momento fletor e onde tem maiores tensões de flexão, me torna conveniente a otimização do perfil de vigas. Então, por exemplo, vigas casteladas ou vigas alveolares, como essa indicada na figura, de uma plataforma ou ponte aqui, eu não sei exatamente que estrutura que é essa, mas notem as seções transversais das vigas aqui variando ao longo dessa carga aqui do telhado que deve estar acontecendo aqui, uma carga distribuída pelo menos. E veja que foram construídos furos aqui, passando pela linha neutra de cada um desses pontos aqui, justamente aproveitando esse conceito de distribuição de momento fletor ao longo do vão aqui e distribuição de tensões ao longo da altura do perfil. Isso faz com que a estrutura tenha a mesma eficiência com menos peso. Outros exemplos aí de telhados, ilustrando aqui, eu tenho seções maiores aqui próxima desses pilares aqui da parede, seções menores perto aqui do centro, considerando esse elemento aqui como um trecho em balanço ou uma carga triangular aqui aplicada, causando mais momento fletor nessa região aqui próximo ao engaste. Da mesma forma, furos ao longo das seções aqui, passando pela linha neutra, reduzindo o peso da estrutura. Tá? Isso também é aplicado em todos os tipos de estrutura possíveis, onde muito aplicado também é em estruturas aeronáuticas. Então veja esse pedaço de asa de avião, que pode ser considerado de maneira simplificada como uma viga em balanço, como esta aqui indicada, com cargas distribuídas. Então vejam que esses elementos de reforços internos aqui da asa, eles têm o mesmo conceito de seção variável por questões aerodinâmicas, mas percebam que existem furos nessas partes internas onde não é necessário tanto material para que a estrutura esteja com a mesma resistência. Então você consegue fazer estruturas mais leves. Então observe que essa seção aqui do lado esquerdo tem uma altura maior do que essa outra seção aqui na ponta da asa. Então você consegue dimensionar essa seção dessa viga principal aqui usando esses conceitos de momento fletor e flexão de forma principal aqui. Lógico, existem outros efeitos nessa estrutura complexa, que não vem ao caso aqui, é apenas uma ilustração desse conceito de flexão de estruturas. E não poderia ser diferente na natureza, nas plantas, nos insetos, no corpo humano. Existem várias estruturas que estão submetidas à flexão e é possível observar que a natureza encontra formas ótimas para garantir ao mesmo tempo resistência e rigidez das estruturas, porque a própria natureza vai otimizar
através da evolução aí desses elementos ou materiais ou animais, ou seja lá o que for, esses elementos biológicos, respeitando os pontos onde tem máximo momento fletor e onde tem máximas tensões aí. Nesse caso estamos falando de flexão, mas envolvendo outros efeitos também. A natureza se encarrega de otimizar essas estruturas biológicas. Então existe uma vertente de projeto relacionado a bioinspiração ou biomimética, que é aproveitar estruturas eficientes da natureza e desenvolver estruturas de engenharia que sejam igualmente eficientes, aproveitando esses princípios. Então isso é só uma curiosidade aí. Vamos voltar aqui para a nossa aula e tentar resolver agora um exercício usando essas equações. Então, voltando ao nosso exercício anterior, como eu disse, eu não vou calcular esses diagramas, a resposta já está indicada. O que eu tenho que ver? Nosso efeito principal aqui de flexão são os momentos fletores. E o significado dos momentos fletores é tração embaixo ou tração em cima, baseado na convenção de sinais que discutimos várias vezes nos exercícios de diagramas. Então, a viga vai tender a falhar onde tiver maior momento fletor. E aí, eu vou ter que olhar em módulo os pontos onde tem maior momento fletor e aplicar as equações. Tá? Então, eu tenho 50 kN negativo aqui, kilonewtons metro, e 28 kN metros acontecendo na viga aqui. Tá? Nesse problema simples, o material é considerado homogêneo, ou seja, tração e compressão têm limites similares ou iguais, e a geometria é simétrica. Então é um caso mais simples da flexão, onde eu vou olhar apenas o ponto onde tem o maior módulo de momento fletor. Portanto, é 50 aqui do lado negativo. Esse 50 negativo significa este ponto aqui está sendo flexionado com esses 50 kN vezes metro. E, na nossa convenção de sinais, o efeito que está acontecendo aqui no ponto B é, se é negativo o momento fletor, significa tração em cima. Se acostume a fazer esses desenhos para que você não erre os sinais das equações e não erre os pontos onde tem tração e compressão na viga. Isso é muito importante para os projetos. Eu vou discutir isso mais para frente. Então, esse menos 50 está com tração em cima, porque é negativo aqui a convenção de sinais, e compressão na parte de baixo, na parte inferior, com um momento fletor aqui de 50 kN metro. Lembrando a definição de distribuição de tensões, então se eu tenho tração em cima, passo pela linha neutra e tenho agora compressão na parte inferior. Eu preciso aprender a fazer essa representação, entender a representação física, para que eu saiba onde está o centroide da minha seção e qual é o ponto mais afastado em relação a esse centroide. No caso é simétrico, então os dois pontos são iguais. Vamos ver em outros exercícios que essa distância não é simétrica. Se você errar o sentido de tração ou compressão, seu projeto estará errado. Então se acostume a fazer esse desenho aqui, veja os próximos exercícios. Aplicando agora as equações, eu vou calcular o momento de inércia dessa seção, BH ao cubo sobre 12, aqui B é o 80 e o 250 é a altura. Calculando o módulo de resistência, eu divido pela dimensão C. A dimensão C, nesse caso aqui, é a metade da própria altura. E eu tenho o meu módulo de resistência em milímetros ao cubo, que foi indicado aqui. Aplicando a equação agora, eu sei que a tensão máxima de flexão em módulo, que foi indicado aqui, eu vou dividir o momento fletor, e eu compatibilizei as unidades aqui em newtons e milímetros, para facilitar o resultado em megapascal. Então a tensão máxima aqui está me dando 60 megapascal.
Então nessa aula falamos aí da teoria de flexão e fizemos esse exercício simplificado aqui, já aplicando todos os conceitos das equações. Acompanhe as próximas aulas que eu vou fazer exercícios com diferentes tipos de diagrama, diferentes tipos de flexão, pontos onde está acontecendo a flexão e diferentes seções transversais. Então acompanhe os próximos exercícios. Então esse foi o resultado, 60 megapascal. Eu posso usar isso e comparar, por exemplo, com os limites do material de tração ou compressão, se for o caso. Deixaremos para os próximos exercícios. Este assunto você vai encontrar aí no livro do Beer, de Estática e Mecânica dos Materiais, nos capítulos 11 e 12. No livro somente de Mecânica dos Materiais do Beer, você vai encontrar isso nos capítulos 4 e 5. Tá? Então essa foi a aula de teoria de tensões de flexão. Estude esse assunto nos livros e faça mais exercícios para fixar os conceitos. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.